Para a nossa aula de hoje, minha gente. Vamos lá, vamos chegando. Olá, vamos chegando para a nossa aula de hoje, minha gente, para o nosso papo financeiro. Vamos lá nesta quarta-feira, véspera aí de um feriadão, na verdade. Vamos chegando, minha gente. Oi, Edna, bem-vinda! Lia, Luciene, Walter, bem-vindos! Vamos chegando para nossa aula de hoje, minha gente. É isso mesmo. Vou aqui colocar o tema da nossa aula. Já quero pedir para você compartilhar essa aula, tá certo? Com quem precisa estar aqui com a gente nesta manhã, tarde de quarta-feira. É isso mesmo, minha gente. Estou colocando aqui o tema da nossa aula e a gente já vai começar o nosso papo financeiro de hoje, beleza? Então vamos embora, vamos começar. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso papo financeiro de hoje. Lembrando que aqui o meu objetivo é te mostrar, te ensinar o caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto e voltar a viver em paz. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira, e o nosso papo de hoje, nosso papo financeiro, tem como tema... Quase até falhou, gente. O nosso papo financeiro de hoje tem como tema 4 principais erros ao tentar quitar as dívidas. É isso mesmo. E aí eu quero te começar perguntando o seguinte para você. Você já tomou alguma decisão em relação às suas dívidas, da qual você se arrependeu, depois você olhou e viu, fiz besteira, não devia ter feito isso. Você de repente já foi nas águas de alguém, não, faz assim, vai lá, faz assado, e não deu certo. O negócio degringolou, não funcionou, você se enrolou mais ainda na sua vida financeira. Então, hoje eu quero te alertar sobre 4 erros que a maioria das pessoas comete ao tentar quitar as dívidas. Eu vou compartilhar aqui com você 4 erros que eu também cometi quando eu estava endividada. Se você está chegando aqui agora no Dignidade Financeira, eu quero te dizer que eu também já fui endividada. E me conta se você chegou há pouco tempo aqui no Dignidade Financeira, responde eu aqui para mim. Desde já, seja muito bem-vindo, beleza? Então vamos lá, esses 4 erros ao tentar quitar as dívidas, e fica até o fim, porque é o seguinte, o último erro é muito, muito, muito frequente. Provavelmente você já cometeu ou pode estar cometendo nesse exato momento. Então presta atenção, vamos lá? O primeiro erro é o seguinte, presta muita atenção. É não saber as informações da sua dívida. Como assim, Lídia? Presta muita atenção porque é de fundamental importância, é essencial você saber exatamente quanto você já pagou da sua dívida, quanto ainda falta pagar, o valor original, inicial da sua dívida, quanto de juros o banco está te cobrando hoje. Você precisa saber dessas informações. Lídia, por quê? Para quê, Lídia? Vamos entender por que você precisa saber as informações da sua dívida? Porque essas informações, elas vão te dar base para você saber, por exemplo, se o acordo que o banco está propondo para você, está te oferecendo hoje, é justo ou não, se tem juros abusivos ou não. Como é que você vai ter um parâmetro se você não sabe qual é o valor da sua dívida hoje? Qual era o valor inicial dela? Antes do banco colocar um monte de juros que ele já colocou em cima. Faz sentido, gente? Manda coração se está fazendo sentido para você. Aí, deve estar aí a pergunta na sua cabeça seguinte, Lídia, como é que eu vou saber dessas informações? Como é que eu vou saber disso? Você vai solicitar ao banco, a instituição financeira a qual você deve,
o chamado documento de evolução da dívida ou documento descritivo do crédito. Nesse documento você vai ter todas as informações sobre a sua dívida. Ele funciona como um histórico, um extrato de toda a sua dívida. Como assim, Lídia? Vamos lá? Se, por exemplo, é um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, nesse documento, além de estar lá qual o valor que você pegou emprestado, taxa de juros, que mais de taxa que o banco cobrou, vai ter lá discriminado todas as parcelas desse empréstimo. Dentro desse empréstimo, dessa parcela desse empréstimo, o que dentro dela é o dinheiro que de fato você pegou emprestado, o que dentro da parcela é juros que o banco está te cobrando de cada uma das parcelas. Do cartão de crédito, vai ter lá todo o histórico da sua dívida. Se, por exemplo, Lídia, eu parei de pagar o meu cartão de crédito tem uns 3 meses, vai ter lá todo o histórico dessa dívida, qual era o valor da fatura quando você pagou quando você parou de pagar, o que o banco está cobrando de juros em cada fatura que você já atrasou. Então, funciona de fato como um histórico da sua dívida. Lídia, onde é que está escrito que isso é direito meu? Eu vou te mostrar agora. Está lá na resolução 5004 do Banco Central do Brasil, que fiscaliza, que orienta, que rege todo o sistema financeiro do Brasil, o Banco Central. E aí, nessa resolução, olha só o que diz nessa resolução, eu vou mostrar para você, porque muita gente não sabe dessa informação, mas eu quero mostrar para você aqui o que é que está escrito nessa resolução. Presta muita atenção, deixa eu ver se é isso, exatamente aqui. Olha só, resolução 5004 do Banco Central, ó, tá aqui em cima escrito, ó, Banco Central do Brasil, tá? Artigo 4º diz, olha só o que diz, as instituições financeiras devem, guarda essa palavra, devem fornecer ao cliente, pessoa natural, inclusive empresários individuais, MEI, é verdade, o documento descritivo do crédito da operação de crédito contratada, contendo no mínimo as seguintes informações. E aí ele relata todas as informações, número de contrato, demonstrativo da evolução da dívida, saldo devedor, tarará, tudo tá discriminado ali nesse artigo 4º, tá certo? E aí eu falei para você guardar o que? A palavra deve. Devem, o verbo dever. Quando ele aparece numa resolução, numa lei, enfim, numa portaria, significa que é uma obrigação, é um dever. Ou seja, as instituições financeiras, elas têm a obrigação de te fornecer este documento. Está no artigo 4º aqui da resolução 5004 do Banco Central. Mas tem mais aqui nessa resolução que eu vou mostrar para você agora também, que essa parte é importantíssima para quando você for solicitar esse documento. Por quê? Em geral, os bancos, as instituições financeiras, eles têm uma certa dificuldade de enviar esse documento para você. Eles geralmente dificultam você receber esse documento. Por quê, Lídia? Vou já te explicar por quê, mas olha só aqui. Nesse mesmo artigo 4º, parágrafo 2º, diz o seguinte, olha só. O documento descritivo do crédito ou documento de evolução da dívida, olha só, deve, de novo a palavra aparecendo, a obrigação, deve ser disponibilizado, olha só, de forma contínua nos canais de atendimento eletrônico. Isso acontece, minha gente? Acontece não, né? Você consegue ali abrir o aplicativo e ter acesso a esse documento? Você consegue entrar no site do banco da instituição financeira e ter acesso a esse documento? Não, né? Mas está aqui escrito que deve ser disponibilizado nos canais de atendimento eletrônico. Segundo ponto aqui, ó, deve ser fornecido, olha isso, de forma imediata nos canais de atendimento presenciais. Ou seja, se, por exemplo, você vai lá na sua agência, no banco, e você solicitar ao seu gerente esse documento, ele deve ser entregue para você de forma imediata, na hora.
Tem mais. Fornecida em até um dia útil, contado da data da solicitação nos demais canais de atendimento. Isso quer dizer que, no máximo, em até um dia útil, o banco ele tem que entregar para você o documento de evolução da dívida. Está aqui na resolução 5004 do Banco Central. Acabou-se. Está escrito. Não tem o que se contestar. Está aqui. Se você botar lá no Google resolução 5004 do Banco Central, você vai encontrar isso aqui. Você pode até imprimir. Leva. Mostra para o seu gerente. Tá aqui, meu querido, ó, é até um dia útil. Eu tô aqui presencialmente, tá dizendo que é de forma imediata que você tem que me entregar esse documento. Entende, gente? Entende por que você precisa ter o conhecimento? O conhecimento, deixa eu voltar para mim, sobre o que diz resolução do Banco Central, sobre o que a lei diz, te assegura. Entende, gente? Tá escrito. Eu quero perguntar para você que tá aqui comigo. Você sabia disso? Você sabia dessa resolução do Banco Central? Que é direito seu ter acesso a esse documento. Que o prazo máximo é um dia útil para te entregar esse documento. Responde aqui para mim sim ou não se você sabia. Você sabia disso? Sim ou não? Responde aí para mim. Você sabia? Porque muita gente não sabe. E aí o que acontece? O gerente joga lá o papo. Ah, só daqui a 7 dias úteis. Ah, só daqui a 2 meses, 3 meses. Já tive aluna falando isso para mim, Lídia. O gerente falou que é 2 meses. Não existe isso. Resolução 5004 do Banco Central te assegura esse direito. Beleza? E aí, eu quero te contar aqui um exemplo de uma aluna minha que ela estava com essa dificuldade de conseguir esse documento de um empréstimo consignado que ela tinha. E aí o que aconteceu, né? Ela ligou, falou com a gerente, disse assim, a gerente quis enrolar e tal, pá, ela disse assim, olha, é o seguinte, tem a resolução 5004 do Banco Central que diz que você tem que entregar esse documento em até um dia útil para mim. Então, olha só, se você não me entregar esse documento em até um dia útil, eu vou precisar fazer uma reclamação no Banco Central, porque é direito meu. O que aconteceu? A gerente falou que não, peraí que eu já vou aqui liberar por e-mail, mandar para você. Você já me confirma se recebeu, tá certo? Na hora, a gerente mandou para ela. Entende, gente? É direito seu, não abra mão disso. Não abra mão do seu direito. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui prático para você sobre essa questão de você saber as informações da sua dívida. Presta atenção. Digamos que você tem uma dívida de um empréstimo, tá? E essa dívida tá em 40 mil reais. 40 mil reais, beleza? Aí você foi lá, ligou pro serviço de atendimento ao cliente, pro SAC. Você pediu o documento de evolução da dívida. Aí eles enviaram para você, beleza? Já te respondo, Edna. Vou só terminar esse exemplo, segura aí, beleza? Beleza, aí você recebeu o documento de evolução da dívida, você olhou e viu lá que o valor inicial da sua dívida era 10 mil. Aí você viu que você já pagou 5 mil. Falta quanto? Mais 5. Faz sentido ou não? E aí o banco, ele tá te cobrando 40. Ora, se você deve 5, como é que você vai pagar 40? Aí, e aí que agora você tem provas, você tem documento que diz, que te dá direito, que te dá poder de argumentar na hora de negociar com o banco. Você vai dizer assim, ó, é o seguinte, vocês me mandaram aqui o documento de evolução da dívida, e assim, ó, o que eu tava devendo inicialmente era 5, como é que vocês querem que eu pague 40? Faz sentido. Por isso a importância de você saber exatamente o que você está fazendo, de você não ir para uma negociação, para uma conversa no telefone de uma empresa de cobrança ou com o seu gerente, sem você saber as informações da sua dívida. Faz sentido, gente? Manda coração se está fazendo sentido para você o que eu estou te contando aqui.
Você precisa saber como é que você vai argumentar, como é que você vai ali, ó, discutir, não é discutir de brigar, tá, gente? Discutir, argumentar na hora de negociar. Gratidão pelos corações, gente. Senão você vai estar sujeito a aceitar qualquer coisa que eles te ofereçam, achando que está fazendo um negoção. Entende? Vou dar um exemplo aqui. Ligam para você e digam assim: oi! Deixa eu ver aqui o nome de um de vocês aqui. Oi, dona Arcelina, tudo bem? Aqui é fulano da empresa XYZ. É o seguinte, eu tô fazendo contato por causa de uma dívida que a senhora tem com o banco WHT, tá certo? E aí essa dívida tá em atraso há 135 dias. Hoje essa dívida tá no valor de 50 mil. Mas a gente consegue fazer um acordo aqui para a senhora, quitar essa dívida em 30 parcelas de R$1.000. Aí, se você não sabe nada sobre a sua dívida, você acha que eles estão dando um descontão de 50 para 30? Pô, estão me dando aqui quase 50% de desconto e você acha que é o negócio da sua vida, quando na verdade você está pagando 6 vezes o valor que você devia, que a dívida era 5. Entende, gente? Faz sentido? Então você precisa entender a sua dívida, saber exatamente quanto você de fato deve, qual o valor real da sua dívida, para você poder negociar de forma justa, que caiba no seu bolso e não pagar absurdos que o banco possa estar te cobrando. Postei esses dias nos stories, uma aluna minha, tá lá nos destaques até, você vai lá, pode ir lá na bio depois ver, lá os depoimentos. Ela estava com uma dívida de cartão de crédito que já estava em 27.900, quase 30 mil reais. Ela conseguiu quitar essa dívida com 3.007 reais. 89% de desconto. Entende, gente? Então, a partir do momento que você sabe, entende a sua dívida, a partir do momento que você entende o que você tem que fazer, as estratégias que você precisa usar para quitar suas dívidas, aí sim a coisa começa a andar na sua vida. Mas aí é fundamental você ter o documento de evolução da dívida, o documento descritivo do crédito na sua mão e o contrato da sua dívida. Eu costumo dizer que eles são o manual da sua dívida. Tudo que você precisa saber sobre a sua dívida estão nesses documentos. Documento de evolução da dívida e no contrato. Faz sentido, gente? Beleza? Então, esse é o primeiro erro. Não saber as informações da sua dívida. Segundo, presta atenção no segundo, que também é muito comum. Qual é o segundo erro, Lídia? Querer sair das dívidas para ontem. E aí eu quero saber de você que está aqui comigo. Você tem essa ansiedade, Lídia? Eu quero resolver logo, eu quero pagar logo a minha dívida, Lídia, pelo amor de Deus. Manda coração se você tem essa ansiedade. Ah, não, Lídia, eu quero resolver logo isso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu sei que não é fácil. Eu já fui endividada, eu sei exatamente o sentimento que você tem. Essa ansiedade, esse desespero de resolver o mais rápido possível, de sair desse problemão, de voltar a ter paz. Eu sei que a gente quer resolver para ontem. Mas eu preciso te dizer que quando a gente toma decisões sem pensar, quando a gente toma decisões no desespero, querendo eliminar as dívidas a todo custo, num estalar de dedos, você vai meter os pés pelas mãos. Você vai colocar o carro na frente dos bois. E quantos outros ditados você se lembrar nesse sentido? Olha, Edna, eu sou impaciente, inclusive, para isso. Eu sei que não é fácil, a gente quer resolver para ontem. Eu sei. Mas se você não parar para analisar, você vai fazer besteira. E a sua vida financeira é muito preciosa para você tomar decisões sem pensar. Faz sentido?
para você tomar decisões no desespero de qualquer jeito, por causa da pressão que o banco, a empresa de cobrança está fazendo sobre você. Não vai funcionar. Não vai. Então, ouça sim o que eles têm para dizer para você, mas analise a proposta, as informações, antes de você tomar qualquer decisão. Para você poder analisar o caminho que você precisa seguir. E o caminho não é você aceitar a primeira proposta que o banco está te fazendo, não. Não. E nem tome como verdade absoluta tudo o que eles estão dizendo para você. Não faça isso. E sabe qual que é o segredo? O segredo é questionar. Mas para questionar, você precisa ter conhecimento de causa. Você precisa saber as informações da sua dívida para poder questionar. Opa, peraí, esse acordo aqui, a minha dívida inicial era 5. Como é que vocês estão me propondo aqui 30 parcelas de R$1.000? Eu pagar 6 vezes mais? Não, não tá certo isso não. Entende, gente? E aí eu preciso dizer para você, as suas dívidas começaram de ontem para hoje? Não foi, né? Foi de ontem para hoje, da semana passada para cá que suas dívidas apareceram? Não foi, né? Responde aí para mim, sim ou não? Foi de ontem para hoje? Não foi, gente. Então não vai ser da noite pro dia que você vai resolver as suas dívidas. Não vai. Eu costumo dizer que isso é uma jornada. É uma jornada. Aí você vai dizer assim, Lídia, mas quanto tempo dura essa jornada? E eu vou dizer para você, não sei. Vai depender de vários fatores. Vai depender do tipo de dívida que você tem. Vai depender do valor da sua dívida hoje. Vai depender da sua vida financeira, como é que tá? Quanto você dispõe hoje para negociar suas dívidas? Vai depender da estratégia que você vai usar para negociar suas dívidas. É uma jornada. E essa jornada requer paciência. Essa é uma das palavras-chave para você negociar suas dívidas, quitá-las com até 90% de desconto e voltar a viver em paz. Paciência. Se você não tiver paciência, você não vai ter sucesso nessa jornada. Não vai funcionar. Então, o segundo erro é querer negociar suas dívidas para ontem. Não vai funcionar. Beleza? A Esna respondeu aí não, né? Então, não foi de ontem para hoje, minha gente. Terceiro erro, vamos lá, estamos chegando no quarto, que também é muito comum. Terceiro erro que você comete tentando quitar suas dívidas. Olha só, é negociar suas dívidas com a vida financeira bagunçada. Não tem como dar certo. Não vai funcionar. É igual você subir numa prancha de surf para fazer uma aula sem você saber nadar. Se você não souber nadar, meu colega, se você não souber nadar na primeira queda, você vai o quê? Se afogar? É igual você querer estudar inglês sem você saber o português, a sua língua nativa. Como é que você vai aprender outra língua se você não conhece a sua? Faz sentido? Se você não fizer o básico, que é organizar a sua vida financeira, não vai funcionar. Você não vai conseguir quitar as suas dívidas de forma definitiva. Não vai funcionar. Não vai. Enquanto você não parar e investir tempo em aprender como cuidar do seu dinheiro, colocar a casa em ordem, que é o que eu gosto de dizer, as dívidas vão continuar assombrando a sua vida. Vão continuar indo e voltando. Quantas vezes você já negociou a sua dívida sem colocar a vida financeira em ordem e você voltou a se endividar e você não conseguiu honrar com o compromisso, com o acordo feito, com a negociação feita? Faz sentido. Precisa organizar a sua vida financeira. E não existe mágica. Não tem estalar de dedos, não. É uma jornada. É uma jornada.
Lídia, como é que eu faço para organizar minha vida financeira? Lídia, qual que é o primeiro passo para eu organizar minha vida financeira? É você pegar papel e caneta. É você pegar papel e caneta e levantar para onde está indo o seu dinheiro. Esse é o primeiro passo. Ah, Lídia, o meu dinheiro está indo para o banco está ficando com boa parte do meu dinheiro. Ok. Quanto do seu dinheiro está ficando com o banco? Quanto, depois que o banco descontou lá, Lídia, eu sei que o banco desconta lá na folha lá do meu pagamento, já tem consignado. Quando cai na conta tem empréstimo pessoal, tem cartão de crédito, tem um cheque especial que tem que cobrir. Ok. Quanto? Quanto é tudo isso? Quanto sobra para você, para sua família? Você precisa saber. Você precisa saber. Porque como é que você vai conseguir resolver a sua dívida se você não organizar a base que é a sua vida financeira? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Semana passada, a gente teve o 7º encontro da turma 11.0 do Método Dignidade Financeira. E aí uma das minhas alunas falou, que foi muito, nossa, eu fiquei muito feliz. Ela falou assim: Lídia, agora eu entendi. Agora eu entendi por que é que a gente aqui começou mexendo na vida financeira. Colocando a casa em ordem, que é o termo que eu gosto de dizer. Agora eu entendi, Lídia, porque se chegasse na parte de você ensinar sobre as dívidas, como negociar, não ia dar certo. Não ia funcionar. Aí eu, caraca, que maravilha! Então entenda, para você negociar, quitar suas dívidas com até 90% de desconto e voltar a viver em paz, você vai precisar colocar sua vida financeira em ordem para então poder negociar do jeito certo e conseguir honrar com esse compromisso, quitar sua dívida. Beleza, gente? Então esse é o terceiro erro, você querer negociar sem organizar a sua vida financeira. Com a vida financeira bagunçada, não vai funcionar. Não vai dar pé. E aí a gente vai para o quarto e último erro aqui. Dentre vários outros, eu escolhi esses 4 principais para trazer para você. E o quarto erro eu falei que não é dos menos importantes, muito pelo contrário, muita gente comete esse erro. Lígia, qual é o quarto erro? Vou te contar. E segura aí, Edna, manda a tua pergunta que eu vou já responder, tá? Porque o nosso papo financeiro funciona assim, gente. Eu explico um tema e aí eu abro para vocês fazerem perguntas, tirarem as dúvidas de vocês, para eu poder ajudá-los. Combinado? Então vamos ao quarto erro, eu vou já abrir para perguntas. Show? Quarto erro: querer pegar o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil, Lígia? Na maioria das vezes, e aí eu digo mais, na maioria das vezes, o caminho mais fácil é o caminho mais caro. Faz sentido ou não? Na maioria das vezes, o caminho mais fácil é o caminho mais caro. Exemplo: cheque especial, entrar no cartão de crédito, renovar empréstimo com troco, renovar consignado, e aí o banco te empurra aquele troco, que nada mais é do que um novo empréstimo, de aumentar o valor do seu empréstimo. E tudo isso custa o quê? Caro. Tudo isso faz o quê? Aumenta a sua dívida. Aumenta a sua dívida. Aí presta atenção, né? Presta atenção. O que for fácil demais, tipo, empréstimo rápido e fácil, o cartão sai na hora e você já pode comprar hoje. Aumento do limite do cheque especial, é só você aceitar, entrar no aplicativo, aceitar. Faz sentido ou não? E eu caí nessa cilada do caminho mais fácil. Na segunda vez que eu fiquei endividada. Caí nessa cilada, gente. No desespero, porque eu não queria passar de novo por ligação de cobrança, nome sujo e tudo mais, eu acabei negociando direto com a operadora do cartão, o mais rápido que eu pude.
E aí o que aconteceu? Eu aceitei a primeira proposta que eles me ofereceram. Parcelar a dívida em 24 vezes. E eu paguei mais que o dobro do que eu devia. Mais que o dobro do que eu devia. Por quê? Por falta de conhecimento, por não saber o que eu estou contando para você aqui hoje. Por não saber o que eu trago todos os dias aqui para você. Falta de conhecimento. Eu procurei o caminho mais fácil, mais rápido para resolver. Por conta do desespero. Por conta da falta de conhecimento. E aí entenda uma coisa. Tudo o que é duradouro na nossa vida leva tempo para ser construído. Vou repetir. Tudo o que é duradouro na nossa vida leva tempo para ser construído. Não é estalar de dedos. Não tem fórmula mágica. É uma jornada. Mas uma coisa eu posso te falar. Vale a pena. Vale a pena. A recompensa de quitar suas dívidas com até 90% de desconto. Voltar a viver em paz. Vale a pena. Vale a pena. E aí eu tava vendo um post que a gente fez esses dias, eu e a minha equipe, e aí uma pessoa falando sobre isso, sobre quitar as dívidas com até 90% de desconto e voltar a viver em paz. E aí uma pessoa comentou assim: todo mundo sabe que não tem como, mas tem um monte de gente que fica falando isso. Tem como sim. E eu posso provar. Eu provo isso para vocês aqui toda semana. Semana passada teve depoimento de uma aluna minha, ela pagou, quitou à vista uma dívida de cheque especial. Tá lá, você pode ir lá nos destaques, lá na minha bio, você que tá aqui no Instagram, pode ir lá nos destaques, lá na minha bio, depoimento, você vai ver. Ela quitou uma dívida de cartão com mais de 75% de desconto, de cheque especial, perdão. Essa semana, uma aluna minha quitou uma dívida de cartão de crédito. Vocês viram, postei esses dias. Com 89% de desconto. É possível. É totalmente possível. Existe um caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto, voltar a viver em paz, independente do tamanho da sua dívida hoje. Rosa Matias está dizendo aqui, eu estou devendo muito, independente do tamanho da sua dívida. Independente do tipo de dívida que você tenha. Do tamanho, se é 5, se é 10, se é 20, se é 30, se é 50, se é 100, se é 200 mil, se é 500 mil, se é 1 milhão ou mais. Tem solução. Independente do tipo de dívida, se é empréstimo pessoal, se é consignado, se é cheque especial, se é cartão de crédito, se é agiota. Tem solução, Rosa. Tem solução. Independente de há quanto tempo você está devendo, de quanto você ganha hoje, tem solução para a sua vida. Tem solução para as suas dívidas. Tem solução. O caminho existe. O caminho existe. Beleza, gente? Então, falei aqui para você dos 4 erros principais ao tentar quitar as dívidas. Vou abrir aqui para você mandar sua pergunta. Já pode mandar sua pergunta aqui. Edna tá aí, manda sua pergunta, minha linda. 4 erros. Não saber as informações da sua dívida. Querer se livrar das dívidas para ontem. Negociar suas dívidas com a vida financeira bagunçada. Querer pegar o caminho mais fácil. Não funciona. Não funciona. Beleza, minha gente? Então, manda a sua dúvida, a sua pergunta. Aproveita, esse espaço é seu. Aproveita, é de graça. Eu tô aqui para te ajudar. Beleza? Manda aí a sua dúvida, a sua pergunta. Deixa eu ver se eu acho aqui a da Edna, que ela mandou já faz um tempinho. Achei, Edna. Lídia, me endividei no banco Bradesco, limite, cartões, empréstimos. Aí fiz um empréstimo envolvendo tudo. Este extrato envolve estas questões anteriores? Boa pergunta, Edna. Obrigada, minha linda. Vamos lá, ela fez aquele famoso juntar todas as dívidas numa só, né? Que o banco adora propor para você. É o tal de reorganize. Enfim, eles dão cada nome bonito, né? Para juntar todas as dívidas numa só. E aí o que acontece? Ela juntou empréstimo, cartão, enfim.
você vai pedir o documento de evolução da dívida, tá certo? Geralmente, quando você junta tudo, eles podem mandar ali um extrato, mas dessa renegociação que você fez, dessa renegociação. Que aí vai constar lá o que era de cartão de crédito, de cheque especial, de empréstimo, que ele juntou ali, e ele vai mandar para você o documento dessa renegociação. Se você fez, por exemplo, parcelado, você fez lá uma renegociação e parcelou essa dívida, ele vai mandar este documento de evolução da dívida, dessa renegociação com as parcelas que você fez. Mas você pode sim solicitar o documento de evolução da dívida, do cartão de crédito, do cheque especial, do empréstimo que você tinha. Você pode, é direito seu. Beleza? É direito seu. Show? Respondi, Edna. Belezinha. Manda aí a sua dúvida, que eu quero responder você. Eu quero te ajudar nessa quarta-feira. Beleza? E aí, eu quero te lembrar o seguinte, presta muita atenção. Presta muita atenção. Antes de eu falar isso, deixa eu ver aqui. A Edna perguntou: negociei uma dívida de cartão de crédito. Tem como negociar de novo? Vamos lá, Edna. Vamos lá. A gente precisa analisar. Show, que bom que eu te ajudei, Edna. A gente precisa analisar, tá? Primeira coisa que você precisa fazer: documento de evolução de dívida, contrato desse cartão de crédito. Tá certo? Aí, pega essa renegociação que você fez. Pega lá o contrato dessa renegociação, documento de evolução da dívida. Para quê? Pra gente fazer uma comparação. Qual era o contrato, qual era o valor da dívida antes? O que eu fiz nessa renegociação? Aí a gente pode entender como é que a gente pode lidar com essa renegociação que você fez para a gente fazer uma negociação mais justa, tá? Então a gente precisa, eu falei para vocês, vou repetir, gente. Manual da sua dívida, documento de evolução da dívida, contrato. Ali você tem todas as informações da sua dívida, todas as informações necessárias, tá? Então a gente precisa analisar, tá? A Edna disse que aceitou a proposta da empresa de cobrança, tá? Então peça esses documentos para você comparar. Peraí, deixa eu ver essa negociação que eu fiz. Deixa eu ver quais eram as informações dessa minha dívida antes, para eu entender o que eu posso fazer aqui. Se eu quebrar este contrato que eu fiz agora, esse acordo, o que acontece? Tá lá no contrato, na negociação. Então precisa analisar todos esses pontos antes de tomar essa decisão. Belezinha? Show? Fernanda Mafra, vamos lá, minha linda. Peguei 2.000 no Nubank, dividi em 4 parcelas. Após 2, renegociei. Não entendi muito bem essa parte, tá? Já paguei 2.000 desde o início e com os juros da renegociação estão cobrando mais 1.400. Tem algo que possa ser feito? Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, Fernanda. Você pegou 2.000 de empréstimo no Nubank, certo? Dividiu em 4 parcelas. Após 2 o quê? 2 meses você renegociou? Acho que foi isso. Após 2 parcelas, eu acho, né? Você renegociou, tá certo? Já paguei 2.000 desde o início. E com os juros da renegociação estão cobrando mais 1.400. Vamos entender? Vamos lá. Gente, vamos entender o seguinte. Quando a gente faz um empréstimo no banco, tem juros. Normal. O banco vai te cobrar juros. O que não é normal é ele te cobrar juros excessivos. Juros acima do que se é cobrado no mercado. Mas tem juros. Aí ela falou assim, após 2 parcelas, pagou a metade e renegociou. Beleza? Espero que tá entendendo certinho, Fernando. Paguei 2.000 desde o início, ok. Você pagou a dívida aí. E aí você renegociou e eles estão te cobrando mais 1.400. Né? Mais 1.400 nessa renegociação. O que você precisa fazer? Mesma orientação que eu vou te falar. Deixa eu fazer. Documento de evolução da dívida. Contrato. O que você vai verificar? Qual a taxa de juros? A taxa de juros desse empréstimo foi, sei lá, 3%, 4%, 6%, não sei. Você vai ver no contrato. Beleza. Você vai verificar lá no site do Banco Central do Brasil. Entra lá no Google.
coloca juros, Banco Central. Você vai pesquisar qual era a taxa de juros do Nubank na data do seu contrato, na data que está lá. Se lá no site do Banco Central, os juros que estava sendo cobrado na data do seu contrato, lá está 1,5 menor do que aqui está no seu contrato, exemplo prático para ficar mais fácil. Digamos que o Nubank lá no seu contrato estava te cobrando 6% de juros nesse empréstimo, beleza? Aí você foi lá no site do Banco Central, foi lá empréstimo pessoal, na data do seu contrato, e lá estava constando que os juros cobrados pelo Nubank, que lá você vai ter a relação de todos os bancos com a taxa de juros em todas as datas que é cobrado. Se lá tiver 4,5%, a gente pode considerar que essa taxa que o Nubank te cobrou é abusiva. De 1,5% para cima, essa diferença, a gente pode considerar que é abusiva. E aí a gente pode fazer algo a respeito. A gente pode ali questionar e renegociar isso, ok? Ah, Lídia, eu renegociei e estão cobrando mais juros. O que acontece numa renegociação? O banco ele vai cobrar mais juros de você. Se antes já tinha juros, pegou 2.000 emprestado, o banco cobrou juros. Aí você foi lá, renegociou, o banco vai cobrar mais juros. Vai cobrar mais juros, gente. Toda renegociação que você faz direto com o banco, nos termos dele, ele vai te cobrar sempre mais. Isso é fato. Mas para a gente questionar, a gente precisa de dados, a gente precisa de informação para poder renegociar, para poder ali questionar e negociar do jeito certo, para que a gente não pague juros absurdos, juros em excesso. Deu para clarear? Deu para clarear, Fernanda? Quase não sai. Deu para clarear, minha linda? Então você precisa documento de evolução da dívida, contrato. Show? Ajudei, Fernanda? Me diga aí, minha linda. Tá certo? Beleza, gente. Dúvidas, perguntas? Ó, a base, gente, a base, presta atenção. A base para qualquer negociação de dívida, para você quitar com até 90% de desconto, voltar a viver em paz, é colocar a vida financeira em ordem, documentos da sua dívida, manual da sua dívida na mão, documento de evolução da dívida, contrato. Essa é a base. Essa é a base, entenda isso. Beleza? Não menospreze a sua vida financeira. Ela é a base. Colocar a vida financeira em ordem é a base para que você viva uma mudança, uma transformação na sua realidade financeira e da sua família de forma definitiva. Beleza, gente? Ficou claro? Dúvidas, perguntas a mais? Senão vou encerrar a nossa aula por aqui. E o que eu ia falar de importante, que eu respondi a Edna e acabei não voltando no assunto, mas vou voltar agora. Importantíssimo, presta muita atenção. 22 de abril. Guarda essa data. 22 de abril. 20 horas, horário de Brasília. Você vai ter uma das melhores experiências da sua vida. Se você quer quitar as suas dívidas com até 90% de desconto e voltar a viver em paz, 22 de abril é o dia. Eu vou fazer uma masterclass chamada Zero Dívidas. Vai ser uma aula incrível, onde eu vou te mostrar o caminho para quitar suas dívidas com até 90% de desconto e voltar a viver em paz. 22 de abril, às 20 horas, Masterclass Zero Dívidas, online, de graça, você não vai pagar nada para participar. E eu quero ter você lá. Se você está decidido a mudar sua vida financeira em 2024, você não pode ficar de fora desse evento. Lígia, como é que eu faço para participar? Simples. Você precisa se inscrever. Terminou aqui. O link está na bio, você que está no Instagram, você que está no Facebook e no YouTube. O link está na descrição desta aula.
Então não vai perder essa oportunidade de mudar a sua vida financeira de forma definitiva. 22 de abril, às 20 horas horário de Brasília, Masterclass Zero Dívidas. Você não pode ficar de fora. Belezinha, meu povo? Vou encerrando a nossa aula por aqui. Semana que vem tem mais. Maravilha. Segunda e quarta, sempre ao meio-dia, tem aula ao vivo para você. Show de bola. Desejo desde já uma feliz Páscoa para você, para sua família, tá certo? Um excelente fim de semana. Beijo no seu coração. Semana que vem tem mais. Tchau, gente. Valeu demais.